Vamos ficar em pé só um pouquinho e ler aqui no livro de Jó, abrir no capítulo 16. Nós vamos ler do verso 19 em diante, entrando no capítulo 17 até o verso 3. E diz assim: Ó terra, já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus, e o do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro em poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Ó Pai, agora nós pedimos que Tu nos ilumines a mente e o coração, que o Espírito Santo se derrame sobre nós, que Ele nos dê um coração para receber, uma mente para pensar, que Ele nos dê intuição para nós intuirmos, que Ele nos dê uma alma ávida e que Ele nos dê uma boa disposição física, que os nossos sentidos estejam alertas para que a Tua palavra nos penetre, para que ela nos faça bem. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olha só, gente, o problema quando a gente lê um livro como o livro de Jó é que a gente está lendo o resultado de uma história. A gente não está lendo a história, a gente está olhando a posteriori, a gente está olhando para trás, a gente está olhando para o passado. O problema de Jó é que ele não lia o livro de Jó. Ele era a história. E na hora que você está sendo a história, você tem que vivê-la com todas as consequências de uma experiência que frequentemente está muito mais carregada de perplexidade, de agonia, de dor, de questões e de perguntas do que de soluções. Por exemplo, a gente começa a leitura e lá está dito: havia um homem na terra de Uz, chamado Jó, homem temente a Deus, maior do que todos os outros homens no Oriente, homem que se consagrava a Deus por si mesmo e também a favor dos seus filhos, era rico e poderoso, tinha muitos bens, muitas ovelhas, gado, patrimônio, casa, e oferecia holocaustos frequentes diante de Deus por si mesmo e pela sua casa, na preocupação de que até mesmo se os seus filhos se reunissem para se banquetear, embebendo muito, não viessem a blasfemar do nome de Deus. Começa assim um livro. Aí a cena muda. Ela sai desse plano horizontal, imediato, histórico, da constatação da existência de um ser humano assim chamado Jó, e passa para um plano superior dizendo o seguinte: num dia em que os filhos de Deus, Benai Elohim, que aparece apenas 2 vezes no Velho Testamento com essa designação, ou 3 no máximo, para caracterizar anjos, no dia em que os filhos de Deus vieram até a presença de Deus, com eles veio Satanás. E o Senhor disse a Satanás: viste o meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém como ele, que se desvie do mal e que seja íntegro. Aí o diabo disse: mas que recompensa há em recebendo bondade, responder com gratidão? Tira-lhe, pois, tudo quanto tem, e tu verás se não blasfemará na tua cara. E o Senhor disse: eis que ele está em teu poder, para que tu faças alguma coisa, mas não lhe tocarás na vida, nem na pele, nem na carne. Aí Satanás incita situações no plano horizontal. Primeiro,
um grupo de cebeus vem, dá contra boa parte do rebanho de Jó e o leva. Um grupo de caldeus, andarilhos e ladrões rouba o resto do patrimônio. E os filhos dele, que estavam se banqueteando juntos, 7 filhos e 3 filhas, cai um raio sobre a casa e tudo desaba e eles morrem. E Jó está em casa, absolutamente tranquilo, quando começam a chegar os mensageiros, contando a simultaneidade dessas calamidades. Perdeste tudo para os sabeus, perdeste tudo para os caldeus, caiu um raio sobre a tua casa, morreram todos os teus filhos. Agora, vai dormir com essa angústia na alma. Você acorda, dono de um patrimônio e um alegre e feliz pai de família, consagrado a Deus de todo o coração, que a cada passo que dá se pergunta se aquele é um passo que acontece para a glória de Deus, que carrega dentro da sua consciência e da sua alma rigores espirituais extraordinários, que checa as suas motivações o tempo todo, que tenta manter os olhos abertos para a causa do órfão, da viúva, do desamparado, do impotente, do fraco, do adoecido, que trata bem os seus empregados, que reverencia os outros e pelos outros é reverenciado, que acumula e guarda sabedoria no seu coração, que tenta manter os seus ouvidos alertas àquilo que possa significar a voz da sabedoria de Deus, e que na alma carrega um altar ambulante, e que não cessa de orar a Deus nem de dia nem de noite, e de repente chega alguém e diz, olha, o que tu tinhas de um lado acabou, o que tu tinhas do outro se foi, e o que poderia ficar para ti como consolo, que era a família, morreu de uma vez. Aí a mulher dele fica olhando aquela história e o Jó olha para os céus e diz, o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tomou, eu vim nu, a esse mundo voltarei nu, a este mundo, bendito seja o nome do Senhor, e não blasfemou o nome de Deus. Aí a cena muda de novo, aparece a corte celestial, os filhos de Deus se apresentam diante de Deus na Assembleia Celestial e com eles vem Satanás, o adversário, e o Senhor lhe pergunta, viste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Aí o diabo diz, olha, mexe na carne dele, na pele dele, nos nervos dele, nos ossos dele, nos órgãos vitais dele. E tu verás se ele não blasfemará na tua cara. Aí o Senhor disse, eis que ele está em teu poder, no entanto não lhe tires a vida. E aí esse homem que está vivendo essa perplexidade absurda, hoje em dia nós diríamos, iniciou um processo de somatização de enfermidades, que ali no caso não dá nem para ser um processo de somatização, tão profunda é a simultaneidade dos agravos orgânicos, e em todos os níveis. Porque as queixas que ele vai fazendo durante o livro, mostram que ele ficou todo tomado, ele ficou purulento, do lado de fora, enfiridado, arrebentado, mal cheiroso, com pus cobrindo-lhe a pele, um câncer de pele, provavelmente, que ele tinha que se raspar para fazer aquela asepsia, passar silício, aguentar a ardência. Mas os órgãos internos, ele dizia que os rins doíam, o fígado amargava como fel, o estômago e as vísceras se contraíam, os ossos ardiam e queimavam, não havia nada nele que, em sendo corpo, não fosse dor. Às vezes a gente está sentado aqui na melhor do mundo, sabe por quê? Porque a maior bênção é a gente não lembrar que tem corpo. Você lembra que tem corpo na hora que você começa a subir uma escada. Se ela for muito longa, daqui a pouco você... Você tem corpo. Você tem corpo meia-noite, quando o canino dói. Você vem andando tranquilamente, dá uma topada com o dedão do pé.
Aí você ganha corpo de novo. Oi! A grande maravilha dessa vida é a gente não sentir que carrega o corpo. É a gente não ter que toda hora olhar e dizer, este é o meu corpo. Eu não olho para mim o dia inteiro e digo, este é o meu corpo, no máximo eu digo, esta é a minha imagem. Eu só penso no meu corpo na hora que dói. Só que em Jó não havia nenhum pedaço de corpo que não fosse dor. Não havia nenhum pedaço de alma que não fosse agonia. Não havia nenhuma dimensão do espírito que não fosse perplexidade. E não havia nenhuma visão horizontal que não fosse absurda. E não havia nenhuma possibilidade de olhar para cima e, olhando, haver compreensão, entendimento, discernimento do que lhe estava acontecendo, porque Jó não lia o livro de Jó. Jó não sabia o que tinha acontecido nas regiões celestes. Ele não sabia da trama celestial. Ele não sabia de Satanás demandando pelo melhor homem. E não sabia do consentimento de Deus para que o melhor homem se transformasse num homem melhor. Não sabia do que havia acontecido, ele só observava a vida no horizonte imediato, e no horizonte imediato o que ele via era catástrofe sobre catástrofe, num tempo recorde, praticamente em total simultaneidade. Aí ele está aí nessa agonia, a mulher dele vira para ele quando o vê naquele estado, agora ele já todo mal cheiroso, fétido e apodrecido, e diz, por que tu não blasfemas do teu Deus e morres? E ele diz, tu falas como qualquer louca. Nós não recebemos a vida toda dele o bem. Por que não receberíamos agora o mal? Quando foi para receber aquilo que a gente chamou de bom, nós celebramos a graça dele com gratidão. Agora, na hora que a gente está recebendo o mal, tu queres que eu blasfeme? Se é graça, tanto o mal quanto o bem são produto da mesma origem. Se um dia a gente recebeu o que era bom com gratidão, eu não vou blasfemar agora porque dói. E diz a Bíblia, nem assim blasfemou Jó no nome do Senhor. Aí o que acontece? Ele está vivendo esse estado de angústias e dores incomunicáveis, quando alguns amigos, porque esse tipo de notícia viaja, corre com uma rapidez enorme, amigos ficaram sabendo que ele estava assim. Se reuniram e disseram, vamos visitá-lo. E chegaram lá e encontraram a Jó nessa situação quase que indescritível. E o coração deles se apiedou de Jó. Sentaram-se ao lado dele e ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio total, sem falar nada. Depois daquele período de silêncio, de agonia, de gemido, de noites em clara, de Jó aflito, sem dizer palavra, porque não havia palavras a dizer, enfim, Jó abre a boca. E não abre a boca contra ninguém. Ele abre a boca só para falar com Deus. A sua perplexidade, a sua agonia, o seu encontro com o absurdo, com a indisponibilidade total de Deus de dizer o que estava acontecendo. E ele começa a dizer, eu gostaria de não ter sido, gostaria de não ter existido, gostaria de ter sido um aborto, gostaria que tivesse jamais visto a luz, gostaria de haver morrido no nascimento, amaldiçoado seja o dia em que eu nasci, não se diga naquele dia nasceu um homem, porque eu que estou aqui sou podre, sou gusano, nem mais homem sou. E ele abre a alma com agonias, ele fala com toda franqueza a Deus a sua própria perplexidade. Aí os amigos começam a ouvir aquilo e resolvem sair em defesa da honra de Deus, como se Deus precisasse que alguém saísse em defesa da sua honra. Os indivíduos que mais correm riscos na terra são aqueles que pretendem ser os advogados da honra de Deus. E aí começam a falar, são 3 amigos. Ele faz Bildade e Zofar, que estavam acompanhados de um quarto que a gente só fica sabendo no final do livro, chamado Eliú, um rapaz mais jovem, atento, inteligente, um potro da sabedoria, um garanhão do conhecimento, que estava ali louco para derramar, para vazar todos os seus pensamentos sobre Jó.
Aí os amigos, quando começam a falar, começam a revelar que tipo de compreensão eles tinham da vida, como é que eles liam a existência. E eles liam a existência a partir de uma teologia moral de causa e efeito, significando dizer o seguinte: eu jogo esse lenço para o alto, quantas vezes eu jogar, ele vai cair. Isso é absoluto, no sentido da fixidez do universo palpável, tangível, no que diz respeito ao estudo físico da matéria. Causa e efeito. Dependendo do chute que eu der na bola, ela vai com mais força ou com menos força. O efeito vai sempre acontecer. Daí a folha seca. Ou seja, nós vivemos num mundo material regido por leis de causa e efeito. E eles pegaram essas leis do mundo físico, visível, e transferiram para a dimensão espiritual com a seguinte leitura. Ora, se todas as vezes que eu jogo um lenço para o alto ele cai, e isso é causa e efeito, significa dizer também que todas as vezes que um homem está sofrendo é causa e efeito. A causa tem que ser o pecado, o efeito, o sofrimento, a dor. A causa tem que ser algum tipo de camuflagem no interior e que agora se manifesta na perspectiva do desastre e da calamidade. E essa era a teologia a partir da qual eles liam a vida. Por isso eles olham para Jó, e Jó era o próprio protótipo aplicativo daquela presunção teológica. Porque eles estão olhando ali para um homem que até então se dizia de Deus, e agora todas as calamidades do mundo caem juntas sobre ele. E ainda assim ele ergue a voz e se queixa. Aí os amigos começam a dizer: tu estás blasfemando. E eles começam sutilmente esse caminho, mas à medida em que você vai lendo o texto, vocês vão vendo que o volume dos juízos deles vão crescendo. Chega a um ponto que eles chamam a Jó de asno, de burro. Dizem que ele está sofrendo daquele jeito porque ele merecia, ele tinha pecados ocultos. Depois dizem que os filhos dele foram mortos por causa do pecado dele. Depois dizem que, ao contrário, ele estava pagando o preço do pecado dos filhos. Depois vieram a afirmar que o enriquecimento dele tinha sido ilícito. Depois disseram que as bondades dele tinham sido todas de fachada e de aparência. Depois afirmaram categoricamente que no universo histórico, que na história da civilização humana, os bons são sempre premiados com a bondade por Deus, e os maus são sempre visitados pela calamidade por Deus. E Jó discorda veementemente deles. Jó diz: olha, que eu sou pecador, eu sei. Mas eu sei que com as categorias com as quais vocês estão me julgando, se elas fossem verdadeiras, eu não estaria na situação em que eu estou. Vocês sim. E mais do que isso, eu olho em volta no mundo e eu não vejo os bons sendo premiados com bondade sempre, e nem vejo os maus sendo visitados por calamidade sempre. Ao contrário, estranha e perplexamente o que eu observo com frequência é que há seres humanos extremamente bons que vivem debaixo de uma calamidade horrível, enquanto há perversos horrivelmente maus que conseguem se desviar da calamidade a vida inteira e só encontrarão o juízo de Deus no além, porque na terra foram hábeis o suficiente para driblar todas as catástrofes. Em outras palavras, Jó diz: eu não aceito o pressuposto de vocês. É falso, é falacioso, é mentiroso. Não tem a ver com a minha alma, não tem a ver com a história que eu olho em volta. Não sei por que eu estou sofrendo, mas confissões a vocês eu não tenho nenhuma para fazer. A Deus eu olho e digo: eu sei que sou pecador, porque diante de Deus eu sou apenas um apenas. Agora, vocês olhem para mim, olho no olho, homem para homem. Eu ainda me considero em relação a vocês um sobretudo e não um apenas, porque eu olho para cima e tenho coragem de me queixar de Deus. E vocês olham para mim sem saber nem o que está acontecendo, porque nem eu mesmo sei, e têm a coragem de trazer o vaticínio de um juízo terrível sobre a minha vida e sobre a minha família. Aí, não é preciso dizer que quando se chega nesse nível, numa discussão
daí em diante ninguém para mais os argumentos. Cada um tem que ter razão, cada um tem que botar a sua mão, cada um tem que tirar o seu nhaco, cada um tem que tirar o seu pedaço, cada um tem que gerar sua rachadura, sua fissura na alma do outro. Eles não param mais. Chega um ponto que Jó está tão tomado de agonia, está tão aflito e perplexo, que para ele, fosse qual fosse a significação daquilo que Deus estava realizando, já não importava mais. Porque pior do que qualquer encontro que ele pudesse ter com o mal, para ele, o mal se tornara o pior de todos. Que é você olhar na cara de quem você chama irmão, de quem você chama de amigo, de quem você recebe em casa, de quem você serve a comida, de quem você abraçou durante tantos anos, de quem você confiou a sua própria alma, e no dia da tua calamidade esses indivíduos se transformarem em Satanás para ti, em adversários, em acusador, e o indivíduo já todo quebrado e arrebentado e gemendo, todo despedaçado, desfilharado, despossuído, vivendo agonias que iam do corpo e da pele ao interior do ser, aonde trevas se ajuntaram densamente e faziam com que a oração dele fosse só um gemido perplexo, angustiado e louco. Mas nem aí lhe davam descanso. Aí ele chega no ponto em que nós lemos aqui no início, no capítulo 16, onde ele diz: já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele, Deus, mantenha o direito do homem contra o próprio Deus. No verso 3 do capítulo 17, ele diz: dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. E aí, ele chega no nó da coisa toda. Quando ele diz: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero dizer uma coisa, que Deus se entenda com Deus a meu respeito. Eu tomo Deus como advogado da minha causa contra Deus e contra o meu próximo. Porque eu estou diante de algo absolutamente misterioso e inexplicável. Eu estou diante de questões para as quais as respostas estão indisponíveis. Que eu sou de Deus, eu sei. Que eu amo e Ele me ama, eu sei. Que Ele sente saudade de mim, eu sei. Assim como eu sinto saudade do tempo em que a sua sombra estava sobre a minha casa. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não sei. Só sei que tudo que vocês me dizem como razão é uma falsificação da verdade. Porque a verdade que eu desconheço, eu sei que Deus a sabe a meu favor. E ainda que hoje Ele seja alguém que liberou o mal contra a minha vida, ainda assim eu acredito no bem supremo maior dele a meu favor. Por isso eu constituo hoje Deus meu advogado contra Deus, e constituo Deus o meu fiador contra o meu próximo. Que Deus se entenda com Deus por mim, e que Deus se entenda com vocês a meu respeito. Eu estou fora. E é quando você chega nesse ponto aqui que você vê Jó perceber, intuir, discernir, ainda sem compreender, mas agasalhar na alma como verdade, um valor e um significado que ele não podia nem explicar, e que só se materializaria muito depois na cruz de Jesus. Porque nós somos salvos, gente, por essa fórmula. É Deus contra Deus a nosso favor. É o Deus justo, juiz, que se encarna e toma o lugar do réu, e se faz o réu inocente em favor do réu que sou eu. E o justo juiz leva o réu inocente em lugar do réu à cruz. E ele paga o preço por mim,
de tal modo que ele se transforma no meu advogado, que advoga a minha causa contra Deus, em favor de Deus, em meu favor. É Deus contra Deus, se entendendo com Deus, em meu favor e em favor do meu próximo. Na cruz, Deus enfrenta Deus em meu favor para sempre, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aí toda a boca se cala, e toda a língua silencia. Chega a um ponto um pouco mais adiante, em que os amigos de Jó são vencidos por ele na argumentação filosófico-moral. Aí eles entram no velho ardil. Quando o cara já não tem mais nada o que dizer, ele vira devocional. Quando ele já não tem mais argumento, ele começa a dizer, aleluia, glória a Deus. Aí Bildade, por exemplo, na hora que vai ficando assim murchinho, que já não tem mais o que dizer para Jó, começa a dizer, olha as estrelas, vê o céu, como é lindo, como ele é esplendoroso, como Deus é maravilhoso. Vão todos apelando para as saídas devocionais das falsas espiritualidades. Todo mundo vira crente de repente. Porque não tem mais o que dizer. Enquanto os juízos estavam presentes, eles não calaram a boca. Foi só quando foram entupidos pelo punho poderoso das razões absurdas da fé de Jó, já desdentados de tanto que apanharam pela burrice deles mesmos, é que viraram crentes de repente, devocionalmente, disseram, Deus é lindo. Cessaram de falar, aí aparece essa figurinha quarta, que é mais novo, que gasta metade do que diz pedindo licença para falar, porque ele é mais jovem, os outros são mais velhos, mas ele é a encarnação da sabedoria. Eu pensei que dos mais velhos viria a sabedoria, mas eu estou vendo que não. O sopro do Todo-Poderoso me fez sábio, em mim destila pura sabedoria, fala Eliú, numa arrogância maravilhosamente poética. Mas nem porque é poético deixa de ser arrogante. E aí o que ele vai dizendo é também baseado na teologia moral de causa e efeito. Ele é um pouco mais inteligente do que os demais, mais poético em certos momentos do que os demais, mas igualmente tacanho, igual aos outros. E vai num rolo compressor de acusações agora de um jovem completamente tomado e cioso pelo desejo de proteger a Deus de Jó. Revelando assim que o move na direção do enfrentamento de Jó não é nem Deus, mas é aquela inveja adorativa, adoradora que ele tinha para com o totem Jó. E aí tudo que ele diz exalta tanto a Jó na medida em que o desqualifica, porque quando um ser humano pretende desqualificar tão obstinadamente um outro, ele só está passando o atestado de que o outro significa para ele algo proporcional à sua tentativa de desqualificá-lo. E ele chega ao ponto de dizer que precisa defender a Deus de Jó, porque senão a devoção iria acabar na terra. Se Jó prevalecesse, quem é que iria amar a Deus? Porque na cabeça dele, alguém só ama a Deus se tiver medo de Deus. O que eles não podiam suportar era um cara que era de Deus e não tinha medo de Deus. Que era de Deus e peitava a Deus, e falava com Deus, e encarava a Deus, e dizia, não te entendo na mesma medida em que te amo. E eu sei de ti na mesma medida em que não sei o que fazes. E eu creio em ti na mesma medida em que não creio que o que está acontecendo comigo tem alguma coisa a ver com o que eles dizem a meu respeito. Por isso, Deus, que tu te entendas contigo mesmo a meu respeito. E eu te tomo para que tu sejas o meu fiador na terra, porque quem mais se comprometeria comigo nessa terra? Quem? O fim da história é que quando Eliú acaba de falar, o Senhor, no meio de um redemoinho, fala a eles. Fala a Jó. E os outros ouviram. Estavam ali juntos. E a fala de Deus, aparentemente, não tem absolutamente nada a ver com o drama que Jó está vivendo. Porque a fala de Deus está dividida em dois grandes blocos. No primeiro bloco, ele manda que todos eles contemplem o cosmos.
Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde está o caminho para a morada da luz? Sabes tu onde estão os depósitos dos gelos? Como são as correntes marinhas? Naquele tempo não tinha o Discovery Channel, nem o National Geographic, que hoje ajuda essa gente a entender muitas dessas coisas. Não tinha nada. Onde é que tu estavas? E começa a fazer uma dissecação cósmica, mostrando a ignorância absoluta de todos eles e de todos nós. Dizendo, olha, vocês não conseguem entender nem o universo físico, nem o universo absolutamente previsível. Como é que é previsível? Alguém tem dúvida de que na quinta vez, em vez de cair, vai subir? Tem alguém com dúvida a esse respeito? É previsível. Vocês não entendem nem o mundo previsível. Vocês querem entender o absolutamente imprevisível, que é o Senhor dos senhores e a relação dele com o indivíduo humano. Aí ele passa do cosmos para a animalidade na Terra. E usa 9 exemplos da criação animal. O primeiro deles é a cabra montês, a cabra dos montes. E ele diz, olha, ela é tão boa. É uma mãe dadivosa, extremosa, generosa, cuida bem dos seus filhos. Mas quando os filhos dela crescem, vão embora e nunca mais voltam. Onde é que está a relação de causa e efeito entre a bondade dessa mãe cabra e a resposta desses filhos cabritos? Aí ele diz, olha para a avestruz, como ela é linda, bonita, mas é um belo desnaturado, desafetuado, desinternurado, porque a avestruz bota os seus ovos em qualquer lugar e ela mesma é capaz de pisar neles e matá-los. E quando um predador vem comê-los, ela não os defende. Ela não está nem aí para os ovos que ela mesma põe. Qual a relação que há entre o estético e o ético? Entre o estético e a manifestação do amor. É uma beleza má. É uma imagem que não corresponde ao cotidiano, que não se transforma no efeito em alguma coisa correspondente. O belo tinha que realizar a beleza no contato. Mas não acontece. Olha o boi selvagem. Que força extraordinária. Mas não está disponível. É uma força desperdiçada, porque ele não é domesticável. Olhem o cavalo. Ele é digno e é valente. Ele ouve o som da trombeta, ele não foge da guerra, ele acompanha o cavaleiro, mas ele acaba sendo vítima da sua bondade e da sua dignidade, porque ele é tão digno e tão corajoso que aonde quer que haja guerra, ele está presente. Olha o falcão, que voa sempre para o sul, sem saber aonde é o sul. E observem como a inteligência dele acontece apenas como um instinto e não como autoconsciência, mostrando para a gente que muitas das coisas e das precisões das realizações externas nem sempre correspondem à própria consciência de ser. Olhem o behemoth, o hipopótamo, que não é esse que passa na televisão, é o hipopótamo pré-histórico. Que ele diz, olha, ele não tem problema para nada. Na água ele se dá bem, na lama ele se dá bem, na grama ele se dá bem. A adaptabilidade dele é maravilhosa. Ele vive na lama e é coroado pelo lótus. E vejam só a ironia. Esse ser que às vezes passa a vida inteira na lama é coroado pelo lótus. Ou vejam o Leviatã, o monstro marinho, que já não existe na Terra, é um ser pré-histórico, provavelmente o Cronossauros. Como ele é inatingível, como as suas escamas se fecham que não passa ar, como de suas narinas sai um fôlego tão quente que gera vapor na superfície da água, como de sua boca são liberadas chispas e faíscas, como ele tem químicas incandescentes dentro dele que são apavorantes, como ele é invencível,
como ele é todo poderoso entre os animais, porque eu o fiz o mais orgulhoso dos seres da criação. Só que esse ser não está mais presente, porque poder demais gera extinção. Quando um ser fica absolutamente dono de todas as coisas, ele entra num processo de extinção imediata. Aí estão todos olhando os redemoinhos e a voz de Deus falando com Jó, e de repente Deus diz a eles e a Jó, e pede que um deles se aproxime de Jó e peça que Jó interceda por ele, porque ele só ouviria intercessão a favor daqueles amigos se ela viesse da boca de Jó, porquanto disse, Jó disse o que era certo e direito e verdadeiro a meu respeito, mas vós não o fizestes. Agora, vá dormir com esse barulho, porque você já prestou atenção que no meio evangélico, a maioria das coisas que a gente lembra do livro de Jó foram ditas pelos amigos de Jó. A maioria delas. Do que Jó disse, a gente lembra assim, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e eu mesmo verei com esses olhos e não outros e tal. Ou o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou a gente lembra de Jó fazendo alguma outra declaração, como a do final, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas boa parte do que a gente fala do livro de Jó, a gente não quer nem saber se foi Jó quem disse, se foram os amigos quem disse, até porque no livro de Jó, a gente não tem que ler o livro de Jó achando que cada coisa que está dita no livro é verdade. O livro está dividido em 4 categorias muito claras. Tem a mentira, que é personificada no diabo. Tem a mentira verdade, que é a verdade aplicada fora do contexto. Tem a verdade mentira, que é aquela verdade que é utilizada na hora errada para tentar provocar uma reação no outro. E tem a verdade, que só nasce como tal na boca de Deus ou pela revelação de Deus. O mais, lembrem, Jó não lia o livro de Jó. No mais é um homem na cama, doente, gemendo, sofrendo, angustiado e aflito. E uns amigos em cima dele dizendo, confessa, 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 confessa e confessa. Até o ponto que esse cara diz, olha, vocês vão para qualquer lugar que vocês queiram. Agora, esse arrependimento eu não tenho a oferecer a vocês. E eu constituo Deus, meu advogado contra Deus e contra o meu próximo, e tomo a Deus como meu fiador, e fiador da minha causa, que ele se entenda com ele mesmo a meu respeito. Eu não tenho nada a dizer a vocês, e nem a Deus, que não seja isso. Deus, eu não entendo que tu te entendas contigo mesmo a meu respeito, porque eu sou teu. Quando tudo isso acaba, diz lá o livro, que Jó ouve as palavras de Deus e diz, eu sou indigno. Como disseste, quem é esse que com palavras nécias encobre o entendimento? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E ele intercede pelos seus amigos, e enquanto ele ora pelos seus amigos, Deus restaura a sorte de Jó. De tal modo que diz a Bíblia que ele veio a ter muito mais do que antes tinha. E veio a ter outros 7 filhos e 3 filhas. Porque todas as outras coisas podem ser dobradas, triplicadas e multiplicadas. Filhos não, porque filhos a gente nunca perde. Filhos não estão na categoria de boi, ovelha, cabrito, casa e fazenda. Deus deu a ele outros 7 filhos e 3 filhas. Só que agora Jó se sente uma pessoa tão liberta, depois de ter sido tão esmagado e triturado e julgado e peneirado e pesado e avaliado e discernido e objeto de estudo, de inquirições e de perquirições e de afirmações e de certezas e de blasfêmia contra a alma dele, que ele agora, depois de tudo, liberto por Deus, com a consciência pacificada no andar de cima da vida, ele chega e começa a fazer alterações nos costumes.
E ele dá herança às suas 3 filhas entre os seus filhos, como não se fazia no passado. Porque a graça sempre te dá a liberdade de alterar as coisas. Como Paulo disse, quando você mergulha na graça e entende, você passa a saber que todas as coisas te são lícitas, nem todas te convêm. Todas as coisas te são lícitas, nem todas edificam. O pastor Neil falou no espinho da carne de Paulo. Disse, todos nós temos. Jó virou um espinheiro. Não era um espinho só. Aonde ele rolava havia espinho. Tinha espinho dentro, espinho fora, espinho de tudo que é lado. E o enigma da graça habita justamente aí. É que nessa hora da perplexidade mais absoluta, onde todas as explicações nos fogem, onde as nossas compreensões estão aquém da possibilidade do entendimento do que nos acontece, onde o que a gente enxerga está limitado à circunscrição da catástrofe que nos apanhou como calamidade. E quando os juízos dos outros são absolutamente ferinos e impiedosos, e você no seu coração não tem o que dizer a eles, porque o que eles querem ouvir você não pode confessar, sob pena de que se confessar você está pecando ao contrário. Confessar pecados não pecados é pecado, só para agradar o outro. E aí ele mantém a integridade e os outros dizem, está resistindo ao arrependimento. E ele diz, olha, se resistir ao arrependimento for isto, podem ter certeza que eu vou resistir até o fim. A Deus eu tenho o pecado da confissão de que eu sou o pecador. A vocês, podem cair dentro que eu estou aqui para encarar todo mundo da minha boca. Vocês não ouvirão essa confissão, porque o que está acontecendo comigo, eu não sei o que é. Mas que Deus se entenda com Deus em meu favor. É nessa hora, mais do que nunca, que a gente ouve os ecos de Romanos 8. A criação geme e o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe nunca orar o que convém. O que convém está para além da nossa percepção imediata. Tem a ver com as profundezas de Deus e com a profundidade da nossa própria necessidade que nós mesmos não conhecemos. É por isso que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para nós, na maioria das vezes, apenas todas as coisas boas é que concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas são todas as coisas, porque em todo bem pode haver mal, em todo mal pode haver bem. Porque a gente vive num mundo caído, onde a polarização das coisas está invertida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal não nos deu o conhecimento do bem e do mal, só nos deu a presunção conceitual da existência do bem e do mal. Mas nós continuamos sem saber qual é o bem que realiza o bem na nossa vida. E não sabemos quais são os males que realizam bens na nossa vida. E nem sabemos quais são os bens que depois de um tempo começam a realizar o mal em nossa vida. Por isso o justo viverá pela fé. Não sabe o que está acontecendo, sabe todavia que se você está em Cristo, você pode contar com uma certeza. Deus se entende com Deus a teu respeito. Descansa e anda. E o que você não enxerga agora, um dia você vai enxergar. Porque não há nenhuma promessa de que eu vou visualizar a priori o que me acontecerá. Mas há a promessa de que um dia eu vou entender, ainda que seja a posteriori, olhando para trás, qual o benefício, qual o resultado daquela soma para mim e a meu favor. Nesse dia, eu digo, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Obviamente que esse livro Enigma da Graça não é a história só de Jó. Eu aqui estou sendo simplésimo, trabalhando contra o próprio livro, tentando fazer esse resuminho para vocês, que é praticamente só a narrativa da história. O texto abre variáveis enormes e inúmeras de questões. E o meu estímulo a você para que leia o livro tem a ver com o fato, e olha aqui para mim. A maioria de nós vive debaixo de muita culpa, de muito medo, de muito juízo, de muita angústia.
A maioria de nós experimenta o pecado não como consciência de transgressão, mas como neurose, que tem a ver não com a testificação do Espírito Santo no teu coração, mas com a atribuição de culpabilidade que os outros fazem a você. Frequentemente as nossas consciências estão mais massacradas pela opinião dos outros do que pela sua própria certeza como consciência. Frequentemente a gente está se entregando e se deixando subjugar e amestrar e domesticar e conduzir para coisas que trabalham contra a nossa própria alma, apenas para dar uma satisfação ao geral, ao maioral, à maioria ou à moral, que é a maioria. Moral vem do majoritário, de onde também vem a média, de onde também vem mediocridade. De modo que quando você se entrega à opinião dos outros, você perde o ser, perde a individuação, perde a capacidade de ser você mesmo, perde a capacidade de dizer, olha, eu não sei por que isso está acontecendo, mas que Deus se entenda com Deus a meu favor. Porque você não precisa disso. Você só precisa do assentimento e do consentimento da maioria a teu respeito. E aí você anda do jeito que eles querem que você ande, você atrofia a sua alma, ou você hipertrofia o ser, ou você desenvolve aleijões, você cria adaptabilidades as mais diversas e variadas para poder caber no meio, e enquanto isso a alma morre, seu espírito se desvanece, e os amigos de Jó conduzem a tua vida pelo caminho da teologia moral de causa e efeito, que é o da previsibilidade absoluta, que se aplica a esse lenço, mas não se aplica à vida humana. Porque o teu vizinho bom está passando o maior perrengue de um lado e o teu vizinho safado está vivendo muito bem do outro. E nem sempre na história a gente vê o resultado da justiça aplicado sobre os homens. A gente tem que esperar entre os homens frequentemente pelo dia que está para além do horizonte, no além, quando todos os segredos vão ser abertos e cada um vai receber conforme as suas obras. Na história humana, frequentemente a gente tem que esperar contra a esperança. A gente tem que andar contra tudo e contra todos. A gente tem que crer em Deus até contra Deus para poder ser de Deus, para poder, não compreendendo Deus, crer que aquele que eu não compreendo, compreende a minha incompreensão acerca dos caminhos dele e compreende que o meu grito de fé é o grito de fé de quem crê a ponto de jamais negar. E porque não pode negar, e porque não pode descrer, diz Deus, que tu te entendas contigo mesmo a meu respeito. Enquanto isso, eu gemo. Mas enquanto gemo, eu sou teu no meu gemido, porque eu sei que tu és meu e que eu sou teu, porque eu sinto saudade de ti. Não é possível que tu não sintas saudade de mim. E aí vem Deus e muda a sorte desse homem no dia em que esse homem ouve essa voz, discerne esse mistério, não tanto para explicar para outros, mas como apaziguamento do seu ser. E nessa hora final, as coisas todas mudam. E mudam quando os processos de reconciliação humana começam. E os processos de reconciliação humana começam apenas quando a gente desiste da teologia moral de causa e efeito. Teologia moral de causa e efeito tem um exemplar nos nossos dias maravilhoso, que é o islamismo, por exemplo. Mas a igreja evangélica é uma comunidade moral da teologia de causa e efeito. É isso que a gente ouve, é isso que a gente prega. Por que você vê uma cruz de madeira enorme, com um buraco no meio, uma luz de neon aqui na frente, e os caras todos fazendo a volta para passar por dentro da cruz de Cristo, na televisão, assim, passar por dentro da cruz de Cristo. Aí dá uma passadinha numa piscina tonificada com água do Jordão e bebe um copo de água fluidificada da água que saiu do lado do coração de Cristo na crucificação. Quando alguém chega e diz assim, olha, você tem que botar o seu dinheiro aqui para Deus te abençoar. Aqui é no bolso dele, né? Aqui. Para que o Senhor te abençoe, o nome disso é teologia de causa e efeito. Está no lado da graça. Está desfeito o escândalo da cruz. Graça é favor imerecido. A condicional foi toda paga por Jesus quando disse está pago. E não nos deixou nem mesmo o direito de... Vamos ficar em pé só um pouquinho e ler aqui no livro de Jó, abrir
no capítulo 16. Nós vamos ler do verso 19 em diante, entrando no capítulo 17 até o verso 3. E diz assim: Ó terra, já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus, e o do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro em poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Ó Pai, agora nós pedimos que Tu nos ilumines a mente e o coração, que o Espírito Santo se derrame sobre nós, que Ele nos dê um coração para receber, uma mente para pensar, que Ele nos dê intuição para nós intuirmos, que Ele nos dê uma alma ávida e que Ele nos dê uma boa disposição física, que os nossos sentidos estejam alertas, para que a Tua palavra nos penetre, para que ela nos faça bem. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olha só, gente, o problema quando a gente lê um livro como o livro de Jó, é que a gente está lendo o resultado de uma história. A gente não está lendo a história, a gente está olhando a posteriori, a gente está olhando para trás, a gente está olhando para o passado. O problema de Jó é que ele não lia o livro de Jó. Ele era a história. E na hora que você está sendo a história, você tem que vivê-la com todas as consequências de uma experiência que frequentemente está muito mais carregada de perplexidade, de agonia, de dor, de questões e de perguntas do que de soluções. Por exemplo, a gente começa a leitura e lá está dito: havia um homem na terra de Uz, chamado Jó, homem temente a Deus, maior do que todos os outros homens no Oriente, homem que se consagrava a Deus por si mesmo e também a favor dos seus filhos, era rico e poderoso, tinha muitos bens, muitas ovelhas, gado, patrimônio, casa, e oferecia holocaustos frequentes diante de Deus por si mesmo e pela sua casa, na preocupação de que até mesmo se os seus filhos se reunissem para se banquetear, em bebendo muito, não viessem a blasfemar do nome de Deus. Começa assim um livro. Aí a cena muda. Ela sai desse plano horizontal, imediato, histórico, da constatação da existência de um ser humano assim chamado Jó, e passa para um plano superior dizendo o seguinte: num dia em que os filhos de Deus, Benai Elohim, que aparece apenas 2 vezes no Velho Testamento com essa designação, ou 3 no máximo, para caracterizar anjos, no dia em que os filhos de Deus vieram até a presença de Deus, com eles veio Satanás. E o Senhor disse a Satanás: viste o meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém como ele, que se desvie do mal e que seja íntegro. Aí o diabo disse: mas que recompensa há em recebendo bondade e responder com gratidão? Tira-lhe, pois, tudo quanto tem, e tu verás se não blasfemará na tua cara. E o Senhor disse: eis que ele está em teu poder, para que tu faças alguma coisa, mas não lhe tocarás na vida, nem na pele, nem na carne. Aí Satanás incita situações no plano horizontal. Primeiro, um grupo de sebeus vem,
dá contra boa parte do rebanho de Jó e o leva. Um grupo de caldeus, andarilhos e ladrões rouba o resto do patrimônio. E os filhos dele, que estavam se banqueteando juntos, 7 filhos e 3 filhas, cai um raio sobre a casa e tudo desaba e eles morrem. E Jó está em casa, absolutamente tranquilo, quando começam a chegar os mensageiros, contando a simultaneidade dessas calamidades. Perdeste tudo para os sabeus, perdeste tudo para os caldeus, caiu um raio sobre a tua casa, morreram todos os teus filhos. Agora, vai dormir com essa angústia na alma. Você acorda, dono de um patrimônio e um alegre e feliz pai de família, consagrado a Deus de todo o coração, que a cada passo que dá se pergunta se aquele é um passo que acontece para a glória de Deus, que carrega dentro da sua consciência e da sua alma rigores espirituais extraordinários, que checa as suas motivações o tempo todo, que tenta manter os olhos abertos para a causa do órfão, da viúva, do desamparado, do impotente, do fraco, do adoecido, que trata bem os seus empregados, que reverencia aos outros e pelos outros é reverenciado, que acumula e guarda sabedoria no seu coração, que tenta manter os seus ouvidos alertas àquilo que possa significar a voz da sabedoria de Deus, e que na alma carrega um altar ambulante, e que não cessa de orar a Deus nem de dia nem de noite, e de repente chega alguém e diz: olha, o que tu tinhas de um lado acabou, o que tu tinhas do outro se foi, e o que poderia ficar para ti como consolo, que era a família, morreu de uma vez. Aí a mulher dele fica olhando aquela história e o Jó olha para os céus e diz: o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tomou, eu vim nu a esse mundo, voltarei nu a este mundo, bendito seja o nome do Senhor, e não blasfemou o nome de Deus. Aí a cena muda de novo, aparece a corte celestial, os filhos de Deus se apresentam diante de Deus na assembleia celestial, e com eles vem Satanás, o adversário, e o Senhor lhe pergunta: viste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Aí o diabo diz: olha, mexe na carne dele, na pele dele, nos nervos dele, nos ossos dele, nos órgãos vitais dele, e tu verás se ele não blasfemará na tua cara. Aí o Senhor disse: eis que ele está em teu poder, no entanto não lhe tires a vida. E aí esse homem, que está vivendo essa perplexidade absurda, hoje em dia nós diríamos, iniciou um processo de somatização de enfermidades, que ali no caso não dá nem para ser um processo de somatização, tão profunda é a simultaneidade dos agravos orgânicos, e em todos os níveis. Porque as queixas que ele vai fazendo durante o livro mostram que ele ficou todo tomado, ele ficou purulento, do lado de fora, enfiridado, arrebentado, mal cheiroso, com pus cobrindo-lhe a pele, um câncer de pele, provavelmente, que ele tinha que se raspar para fazer aquela asepsia, passar silício, aguentar a ardência. Mas os órgãos internos, ele dizia que os rins doíam, o fígado amargava como fel, o estômago e as vísceras se contraíam, os ossos ardiam e queimavam, não havia nada nele que, em sendo corpo, não fosse dor. Às vezes a gente está sentado aqui na melhor do mundo, sabe por quê? Porque a maior bênção é a gente não lembrar que tem corpo. Você lembra que tem corpo na hora que você começa a subir uma escada. Se ela for muito longa, daqui a pouco você tem corpo. Você tem corpo meia-noite, quando o canino dói. Você vem andando tranquilamente, dá uma topada com o dedão do pé. Aí você ganha corpo de novo. Ai!
A grande maravilha dessa vida é a gente não sentir que carrega o corpo. É a gente não ter que toda hora olhar e dizer, este é o meu corpo. Eu não olho para mim o dia inteiro e digo, este é o meu corpo, no máximo eu digo, esta é a minha imagem. Eu só penso no meu corpo na hora que dói. Só que em Jó não havia nenhum pedaço de corpo que não fosse dor. Não havia nenhum pedaço de alma que não fosse agonia. Não havia nenhuma dimensão do espírito que não fosse perplexidade. E não havia nenhuma visão horizontal que não fosse absurda. E não havia nenhuma possibilidade de olhar para cima e, olhando, haver compreensão, entendimento, discernimento do que lhe estava acontecendo, porque Jó não lia o livro de Jó. Jó não sabia o que tinha acontecido nas regiões celestes. Ele não sabia da trama celestial. Ele não sabia de Satanás demandando pelo melhor homem. E não sabia do consentimento de Deus para que o melhor homem se transformasse num homem melhor. Não sabia do que havia acontecido, ele só observava a vida no horizonte imediato, e no horizonte imediato que ele via era catástrofe sobre catástrofe, num tempo recorde, praticamente em total simultaneidade. Aí ele está aí nessa agonia, a mulher dele vira para ele quando o vê naquele estado, agora ele já todo mal cheiroso, fétido e apodrecido, e diz, por que tu não blasfemas do teu Deus e morres? E ele diz, tu falas como qualquer louca. Nós não recebemos a vida toda dele o bem. Por que não receberíamos agora o mal? Quando foi para receber aquilo que a gente chamou de bom, nós celebramos a graça dele com gratidão. Agora, na hora que a gente está recebendo o mal, tu queres que eu blasfeme? Se é graça, tanto o mal quanto o bem são produto da mesma origem. Se um dia a gente recebeu o que era bom com gratidão, eu não vou blasfemar agora porque dói. E diz a Bíblia, nem assim blasfemou Jó no nome do Senhor. Aí o que acontece? Ele está vivendo esse estado de angústias e dores incomunicáveis, quando alguns amigos, porque esse tipo de notícia viaja, corre com uma rapidez enorme, amigos ficaram sabendo que ele estava assim. Se reuniram e disseram, vamos visitá-lo. E chegaram lá e encontraram a Jó nessa situação quase que indescritível. E o coração deles se apiedou de Jó. Sentaram-se ao lado dele e ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio total, sem falar nada. Depois daquele período de silêncio, de agonia, de gemido, de noites em clara, de Jó aflito, sem dizer palavra, porque não havia palavras a dizer, enfim, Jó abre a boca. E não abre a boca contra ninguém. Ele abre a boca só para falar com Deus. A sua perplexidade, a sua agonia, o seu encontro com o absurdo, com a indisponibilidade total de Deus de dizer o que estava acontecendo. E ele começa a dizer, eu gostaria de não ter sido, gostaria de não ter existido, gostaria de ter sido um aborto, gostaria que tivesse jamais visto a luz, gostaria de haver morrido no nascimento, amaldiçoado seja o dia em que eu nasci, não se diga naquele dia nasceu um homem, porque eu que estou aqui sou podre, sou gusano, nem mais homem sou. E ele abre a alma com agonias, ele fala com toda franqueza a Deus a sua própria perplexidade. Aí os amigos começam a ouvir aquilo e resolvem sair em defesa da honra de Deus, como se Deus precisasse que alguém saísse em defesa da sua honra. Os indivíduos que mais correm riscos na terra são aqueles que pretendem ser os advogados da honra de Deus. E aí começam a falar, são 3 amigos. Ele faz Bildade e Zofar, que estavam acompanhados de um quarto que a gente só fica sabendo no final do livro, chamado Eliú, um rapaz mais jovem, atento, inteligente, um potro da sabedoria, um garanhão do conhecimento, que estava ali louco para derramar, para vazar todos os seus pensamentos sobre Jó. Aí os amigos, quando começam a falar,
começam a revelar que tipo de compreensão eles tinham da vida, como é que eles liam a existência. E eles liam a existência a partir de uma teologia moral de causa e efeito, significando dizer o seguinte: eu jogo esse lenço para o alto, quantas vezes eu jogar, ele vai cair. Isso é absoluto, no sentido da fixidez do universo palpável, tangível, no que diz respeito ao estudo físico da matéria. Causa e efeito. Dependendo do chute que eu der na bola, ela vai com mais força ou com menos força. O efeito vai sempre acontecer. Daí a folha seca. Ou seja, nós vivemos num mundo material regido por leis de causa e efeito. E eles pegaram essas leis do mundo físico, visível, e transferiram para a dimensão espiritual com a seguinte leitura. Ora, se todas as vezes que eu jogo um lenço para o alto ele cai, e isso é causa e efeito, significa dizer também que todas as vezes que um homem está sofrendo é causa e efeito. A causa tem que ser o pecado, o efeito, o sofrimento, a dor. A causa tem que ser algum tipo de camuflagem no interior e que agora se manifesta na perspectiva do desastre e da calamidade. E essa era a teologia a partir da qual eles liam a vida. Por isso eles olham para Jó, e Jó era o próprio protótipo aplicativo daquela presunção teológica. Porque eles estão olhando ali para um homem que até então se dizia de Deus, e agora todas as calamidades do mundo caem juntas sobre ele. E ainda assim ele ergue a voz e se queixa. Aí os amigos começam a dizer: tu estás blasfemando. E eles começam sutilmente esse caminho, mas à medida em que você vai lendo o texto, vocês vão vendo que o volume dos juízos deles vão crescendo. Chega a um ponto que eles chamam a Jó de asno, de burro. Dizem que ele está sofrendo daquele jeito porque ele merecia, ele tinha pecados ocultos. Depois dizem que os filhos dele foram mortos por causa do pecado dele. Depois dizem que, ao contrário, ele estava pagando o preço do pecado dos filhos. Depois vieram a afirmar que o enriquecimento dele tinha sido ilícito. Depois disseram que as bondades dele tinham sido todas de fachada e de aparência. Depois afirmaram categoricamente que no universo histórico, que na história da civilização humana, os bons são sempre premiados com a bondade por Deus, e os maus são sempre visitados pela calamidade por Deus. E Jó discorda veementemente deles. Jó diz: olha, que eu sou pecador, eu sei. Mas eu sei que com as categorias com as quais vocês estão me julgando, se elas fossem verdadeiras, eu não estaria na situação em que eu estou. Vocês sim. E mais do que isso, eu olho em volta no mundo e eu não vejo os bons sendo premiados com bondade sempre, e nem vejo os maus sendo visitados por calamidade sempre. Ao contrário, estranha e perplexamente o que eu observo com frequência é que há seres humanos extremamente bons que vivem debaixo de uma calamidade horrível, enquanto há perversos horrivelmente maus que conseguem se desviar da calamidade a vida inteira, e só encontrarão o juízo de Deus no além, porque na terra foram hábeis o suficiente para driblar todas as catástrofes. Em outras palavras, Jó diz: eu não aceito o pressuposto de vocês, é falso, é falacioso, é mentiroso, não tem a ver com a minha alma, não tem a ver com a história que eu olho em volta, não sei por que eu estou sofrendo, mas confissões a vocês eu não tenho nenhuma para fazer. A Deus eu olho e digo: eu sei que sou pecador, porque diante de Deus eu sou apenas um apenas. Agora, vocês olhem para mim, olho no olho, homem para homem. Eu ainda me considero em relação a vocês um sobretudo e não um apenas, porque eu olho para cima e tenho coragem de me queixar de Deus. E vocês olham para mim sem saber nem o que está acontecendo, porque nem eu mesmo sei, e têm a coragem de trazer o vaticínio de um juízo terrível sobre a minha vida e sobre a minha família. Aí, não é preciso dizer que quando se chega nesse nível, numa discussão, daí em diante ninguém para mais os argumentos.
Cada um tem que ter razão, cada um tem que botar a sua mão, cada um tem que tirar o seu nhaco, cada um tem que tirar o seu pedaço, cada um tem que gerar sua rachadura, sua fissura na alma do outro. Eles não param mais. Chega um ponto que Jó está tão tomado de agonia, está tão aflito e perplexo, que para ele, fosse qual fosse a significação daquilo que Deus estava realizando, já não importava mais. Porque pior do que qualquer encontro que ele pudesse ter com o mal, para ele, o mal se tornara o pior de todos. Que é você olhar na cara de quem você chama irmão, de quem você chama de amigo, de quem você recebe em casa, de quem você serve a comida, de quem você abraçou durante tantos anos, de quem você confiou a sua própria alma, e no dia da tua calamidade esses indivíduos se transformarem em Satanás para ti, em adversários, em acusador, e o indivíduo já todo quebrado e arrebentado e gemendo, todo despedaçado, desfilharado, despossuído, vivendo agonias que iam do corpo e da pele ao interior do ser, aonde trevas se ajuntaram densamente e faziam com que a oração dele fosse só um gemido perplexo, angustiado e louco. Mas nem aí lhe davam descanso. Aí ele chega no ponto em que nós lemos aqui no início, no capítulo 16, onde ele diz: já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele, Deus, mantenha o direito do homem contra o próprio Deus. No verso 3 do capítulo 17, ele diz: dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. E aí, ele chega no nó da coisa toda. Quando ele diz: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero dizer uma coisa, que Deus se entenda com Deus a meu respeito. Eu tomo Deus como advogado da minha causa contra Deus e contra o meu próximo. Porque eu estou diante de algo absolutamente misterioso e inexplicável. Eu estou diante de questões para as quais as respostas estão indisponíveis. Que eu sou de Deus, eu sei. Que eu amo e Ele me ama, eu sei. Que Ele sente saudade de mim, eu sei. Assim como eu sinto saudade do tempo em que a sua sombra estava sobre a minha casa. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não sei. Só sei que tudo que vocês me dizem como razão é uma falsificação da verdade. Porque a verdade que eu desconheço, eu sei que Deus a sabe a meu favor. E ainda que hoje Ele seja alguém que liberou o mal contra a minha vida, ainda assim eu acredito no bem supremo maior dele a meu favor. Por isso eu constituo hoje Deus meu advogado contra Deus. E constituo Deus o meu fiador contra o meu próximo. Que Deus se entenda com Deus por mim. E que Deus se entenda com vocês a meu respeito. Eu estou fora. E é quando você chega nesse ponto aqui que você vê Jó perceber, intuir, discernir, ainda sem compreender, mas agasalhar na alma como verdade um valor e um significado que ele não podia nem explicar e que só se materializaria muito depois na cruz de Jesus. Porque nós somos salvos, gente, por essa fórmula. É Deus contra Deus a nosso favor. É o Deus justo, juiz, que se encarna e toma o lugar do réu e se faz o réu inocente em favor do réu que sou eu. E o justo juiz leva o réu inocente em lugar do réu à cruz.
E ele paga o preço por mim, de tal modo que ele se transforma no meu advogado, que advoga a minha causa contra Deus, em favor de Deus, em meu favor. É Deus contra Deus, se entendendo com Deus, em meu favor e em favor do meu próximo, na cruz. Deus enfrenta Deus em meu favor para sempre, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aí toda a boca se cala, e toda a língua silencia. Chega um ponto um pouco mais adiante, em que os amigos de Jó são vencidos por ele na argumentação filosófico-moral. Aí eles entram no velho ardil. Quando o cara já não tem mais nada o que dizer, ele vira devocional. Quando ele já não tem mais argumento, ele começa a dizer, aleluia, glória a Deus. Aí Bildade, por exemplo, na hora que vai ficando assim murchinho, que já não tem mais o que dizer para Jó, começa a dizer, olha as estrelas, vê o céu, como é lindo, como ele é esplendoroso, como Deus é maravilhoso. Vão todos apelando para as saídas devocionais das falsas espiritualidades. Todo mundo vira crente de repente. Porque não tem mais o que dizer. Enquanto os juízos estavam presentes, eles não calaram a boca. Foi só quando foram entupidos pelo punho poderoso das razões absurdas da fé de Jó, já desdentados de tanto que apanharam pela burrice deles mesmos, é que viraram crentes de repente, devocionalmente, disseram, ó, Deus é lindo. Cessaram de falar, aí aparece essa figurinha, quarta, que é mais novo, que gasta metade do que diz pedindo licença para falar, porque ele é mais jovem, os outros são mais velhos, mas ele é a encarnação da sabedoria. Eu pensei que dos mais velhos viria a sabedoria, mas eu estou vendo que não. O sopro do Todo-Poderoso me fez sábio, em mim destila pura sabedoria, fala Eliú, numa arrogância maravilhosamente poética. Mas nem porque é poético deixa de ser arrogante. E aí o que ele vai dizendo é também baseado na teologia moral de causa e efeito. Ele é um pouco mais inteligente do que os demais, mais poético em certos momentos do que os demais, mas igualmente tacanho, igual aos outros. E vai num rolo compressor de acusações agora de um jovem completamente tomado e cioso pelo desejo de proteger a Deus de Jó. Revelando assim que o move na direção do enfrentamento de Jó não é nem Deus, mas é aquela inveja adorativa, adoradora que ele tinha para com o tota em Jó. E aí tudo que ele diz exalta tanto a Jó na medida em que o desqualifica, porque quando um ser humano pretende desqualificar tão obstinadamente um outro, ele só está passando o atestado de que o outro significa para ele algo proporcional à sua tentativa de desqualificá-lo. E ele chega ao ponto de dizer que precisa defender a Deus de Jó, porque senão a devoção iria acabar na terra. Se Jó prevalecesse, quem é que iria amar a Deus? Porque na cabeça dele, alguém só ama a Deus se tiver medo de Deus. O que eles não podiam suportar era um cara que era de Deus e não tinha medo de Deus. Que era de Deus e peitava a Deus, e falava com Deus, e encarava a Deus. E dizia, não te entendo na mesma medida em que te amo. E eu sei de ti na mesma medida em que não sei o que fazes. E eu creio em ti na mesma medida em que não creio que o que está acontecendo comigo tem alguma coisa a ver com o que eles dizem a meu respeito. Por isso, Deus, que tu te entendas contigo mesmo a meu respeito. E eu te tomo para que tu sejas o meu fiador na terra, porque quem mais se comprometeria comigo nessa terra? Quem? O fim da história é que quando Eliú acaba de falar, o Senhor, no meio de um redemoinho, fala a eles, fala a Jó, e os outros ouviram, estavam ali juntos. E a fala de Deus, aparentemente, não tem absolutamente nada a ver com o drama que Jó está vivendo. Porque a fala de Deus está dividida em dois grandes blocos. Num primeiro bloco, ele manda que todos eles contemplem o cosmos.
Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde é que está o caminho para a morada da luz? Sabes tu onde estão os depósitos dos gelos? Como são as correntes marinhas? Naquele tempo não tinha o Discovery Channel, nem o National Geographic, que hoje ajuda essa gente a entender muitas dessas coisas. Não tinha nada. Onde é que tu estavas? E começa a fazer uma dissecação cósmica, mostrando a ignorância absoluta de todos eles e de todos nós. Dizendo, olha, vocês não conseguem entender nem o universo físico, nem o universo absolutamente previsível. Como é que é previsível? Alguém tem dúvida de que na quinta vez, em vez de cair, vai subir? Tem alguém com dúvida a esse respeito? É previsível. Vocês não entendem nem o mundo previsível. Vocês querem entender o absolutamente imprevisível, que é o Senhor dos senhores e a relação dele com o indivíduo humano. Aí ele passa do cosmos para a animalidade na Terra. E usa 9 exemplos da criação animal. O primeiro deles é a cabra montês, a cabra dos montes. E ele diz, olha, ela é tão boa. É uma mãe dadivosa, extremosa, generosa, cuida bem dos seus filhos. Mas quando os filhos dela crescem, vão embora e nunca mais voltam. Onde é que está a relação de causa e efeito entre a bondade dessa mãe cabra e a resposta desses filhos cabritos? Aí ele diz, olha para a avestruz, como ela é linda, bonita, mas é um belo desnaturado, desafetuado, desinternurado, porque a avestruz bota os seus ovos em qualquer lugar e ela mesma é capaz de pisar neles e matá-los. E quando um predador vem comê-los, ela não os defende. Ela não está nem aí para os ovos que ela mesma põe. Qual a relação que há entre o estético e o ético? Entre o estético e a manifestação do amor? É uma beleza má. É uma imagem que não corresponde ao cotidiano, que não se transforma no efeito em alguma coisa correspondente. O belo tinha que realizar a beleza no contato. Mas não acontece. Olha o boi selvagem. Que força extraordinária. Mas não está disponível. É uma força desperdiçada, porque ele não é domesticável. Olhem o cavalo. Ele é digno e é valente. Ele ouve o som da trombeta, ele não foge da guerra, ele acompanha o cavaleiro, mas ele acaba sendo vítima da sua bondade e da sua dignidade, porque ele é tão digno e tão corajoso que aonde quer que haja guerra, ele está presente. Olha um falcão, que voa sempre para o sul, sem saber aonde é o sul. E observem como a inteligência dele acontece apenas como um instinto e não como autoconsciência, mostrando para a gente que muitas das coisas e das precisões, das realizações externas, nem sempre correspondem à própria consciência de ser. Olhem o behemoth, o hipopótamo, que não é esse que passa na televisão, é o hipopótamo pré-histórico. Que ele diz, olha, ele não tem problema para nada. Na água ele se dá bem, na lama ele se dá bem, na grama ele se dá bem, a adaptabilidade dele é maravilhosa. Ele vive na lama e é coroado pelo lótus. E vejam só a ironia, esse ser que às vezes passa a vida inteira na lama é coroado pelo lótus. Ou vejam o Leviatã, o monstro marinho, que já não existe na Terra, é um ser pré-histórico, provavelmente o Cronossauros. Como ele é inatingível, como as suas escamas se fecham que não passa ar, como de suas narinas sai um fôlego tão quente que gera vapor na superfície da água, como de sua boca são liberadas chispas e faíscas, como ele tem químicas incandescentes dentro dele que são apavorantes, como ele é invencível,
como ele é todo poderoso entre os animais, porque eu o fiz o mais orgulhoso dos seres da criação. Só que esse ser não está mais presente, porque poder demais gera extinção. Quando um ser fica absolutamente dono de todas as coisas, ele entra num processo de extinção imediata. Aí estão todos olhando os redemoinhos e a voz de Deus falando com Jó, e de repente Deus diz a eles e a Jó, e pede que um deles se aproxime de Jó e peça que Jó interceda por ele, porque ele só ouviria intercessão a favor daqueles amigos se ela viesse da boca de Jó, porquanto disse, Jó disse o que era certo e direito e verdadeiro a meu respeito, mas vós não o fizestes. Agora, vá dormir com esse barulho, porque você já prestou atenção que no meio evangélico, a maioria das coisas que a gente lembra do livro de Jó foram ditas pelos amigos de Jó. A maioria delas. Do que Jó disse, a gente lembra assim, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e eu mesmo verei com esses olhos e não outros e tal. Ou o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou a gente lembra de Jó fazendo alguma outra declaração, como a do final, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas boa parte do que a gente fala do livro de Jó, a gente não quer nem saber se foi Jó quem disse, se foram os amigos quem disse, até porque no livro de Jó, a gente não tem que ler o livro de Jó achando que cada coisa que está dita no livro é verdade. O livro está dividido em 4 categorias muito claras. Tem a mentira, que é personificada no diabo. Tem a mentira, verdade, que é a verdade aplicada fora do contexto. Tem a verdade, mentira, que é aquela verdade que é utilizada na hora errada para tentar provocar uma reação no outro. E tem a verdade, que só nasce como tal na boca de Deus ou pela revelação de Deus. O mais, lembrem, Jó não lia o livro de Jó. No mais é um homem na cama, doente, gemendo, sofrendo, angustiado e aflito. E uns amigos em cima dele dizendo, confessa, 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 confessa e confessa. Até o ponto que esse cara diz, olha, vocês vão para qualquer lugar que vocês queiram. Agora, esse arrependimento eu não tenho a oferecer a vocês. E eu constituo Deus meu advogado contra Deus e contra o meu próximo, e tomo a Deus como meu fiador e fiador da minha causa, que ele se entenda com ele mesmo a meu respeito. Eu não tenho nada a dizer a vocês e nem a Deus que não seja isso. Deus, eu não entendo que tu te entendas contigo mesmo a meu respeito, porque eu sou teu. Quando tudo isso acaba, diz lá o livro que Jó ouve as palavras de Deus e diz, eu sou indigno. Como disseste, quem é esse que com palavras nécias encobre o entendimento? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E ele intercede pelos seus amigos, e enquanto ele ora pelos seus amigos, Deus restaura a sorte de Jó. De tal modo que diz a Bíblia que ele veio a ter muito mais do que antes tinha, e veio a ter outros 7 filhos e 3 filhas, porque todas as outras coisas podem ser dobradas, triplicadas e multiplicadas. Filhos não, porque filhos a gente nunca perde. Filhos não estão na categoria de boi, ovelha, cabrito, casa e fazenda. Deus deu a ele outros 7 filhos e 3 filhas. Só que agora Jó se sente uma pessoa tão liberta, depois de ter sido tão esmagado e triturado e julgado e peneirado e pesado e avaliado e discernido e objeto de estudo e de inquirições e de perquirições e de afirmações e de certezas e de blasfêmia contra a alma dele, que ele agora, depois de tudo, liberto por Deus, com a consciência pacificada no andar de cima da vida, ele chega e começa a fazer alterações nos costumes.
E ele dá herança às suas 3 filhas entre os seus filhos, como não se fazia no passado. Porque a graça sempre te dá a liberdade de alterar as coisas. Como Paulo disse, quando você mergulha na graça e a entende, você passa a saber que todas as coisas te são lícitas, nem todas te convêm. Todas as coisas te são lícitas, nem todas edificam. O pastor Neil falou no espinho da carne de Paulo. Disse: todos nós temos. Jó virou um espinheiro. Não era um espinho só. Aonde ele rolava havia espinho. Tinha espinho dentro, espinho fora, espinho de tudo que é lado. E o enigma da graça habita justamente aí. É que nessa hora da perplexidade mais absoluta, onde todas as explicações nos fogem, onde as nossas compreensões estão aquém da possibilidade do entendimento do que nos acontece, onde o que a gente enxerga está limitado à circunscrição da catástrofe que nos apanhou como calamidade. E quando os juízos dos outros são absolutamente ferinos e impiedosos, e você no seu coração não tem o que dizer a eles, porque o que eles querem ouvir você não pode confessar, sob pena de que se confessar você está pecando ao contrário. Confessar pecados não pecados é pecado, só para agradar o outro. E aí ele mantém a integridade e os outros dizem: está resistindo ao arrependimento. E ele diz: olha, se resistir ao arrependimento for isto, podem ter certeza que eu vou resistir até o fim. A Deus eu tenho o pecado da confissão de que eu sou pecador. A vocês, podem cair dentro que eu estou aqui para encarar todo mundo da minha boca. Vocês não ouvirão essa confissão, porque o que está acontecendo comigo, eu não sei o que é. Mas que Deus se entenda com Deus em meu favor. É nessa hora, mais do que nunca, que a gente ouve os ecos de Romanos 8. A criação geme e o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe nunca orar o que convém. O que convém está para além da nossa percepção imediata. Tem a ver com as profundezas de Deus e com a profundidade da nossa própria necessidade que nós mesmos não conhecemos. É por isso que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para nós, na maioria das vezes, apenas todas as coisas boas é que concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas são todas as coisas, porque em todo bem pode haver mal, em todo mal pode haver bem. Porque a gente vive num mundo caído, onde a polarização das coisas está invertida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal não nos deu o conhecimento do bem e do mal, só nos deu a presunção conceitual da existência do bem e do mal. Mas nós continuamos sem saber qual é o bem que realiza o bem na nossa vida. E não sabemos quais são os males que realizam bens na nossa vida. E nem sabemos quais são os bens que depois de um tempo começam a realizar o mal em nossa vida. Por isso o justo viverá pela fé. Não sabe o que está acontecendo, sabe todavia que se você está em Cristo, você pode contar com uma certeza: Deus se entende com Deus a teu respeito. Descansa e anda. E o que você não enxerga agora, um dia você vai enxergar. Porque não há nenhuma promessa de que eu vou visualizar a priori o que me acontecerá. Mas há a promessa de que um dia eu vou entender, ainda que seja a posteriori, olhando para trás, qual o benefício, qual o resultado daquela soma para mim e a meu favor. Nesse dia, eu digo, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Obviamente que esse livro Enigma da Graça não é a história só de Jó. Eu aqui estou sendo simplíssimo, simplésimo, trabalhando contra o próprio livro, tentando fazer esse resuminho para vocês, que é praticamente só a narrativa da história. O texto abre variáveis enormes e inúmeras de questões. E o meu estímulo a você para que leia o livro tem a ver com o fato, e olha aqui para mim. A maioria de nós vive debaixo de muita culpa, de muito medo, de muito juízo, de muita angústia.
A maioria de nós experimenta o pecado não como consciência de transgressão, mas como neurose, que tem a ver não com a testificação do Espírito Santo no teu coração, mas com a atribuição de culpabilidade que os outros fazem a você. Frequentemente as nossas consciências estão mais massacradas pela opinião dos outros do que pela sua própria certeza como consciência. Frequentemente a gente está se entregando e se deixando subjugar e amestrar e domesticar e conduzir para coisas que trabalham contra a nossa própria alma, apenas para dar uma satisfação ao geral, ao maioral, à maioria ou à moral, que é a maioria. Moral vem do majoritário, de onde também vem a média, de onde também vem mediocridade. De modo que quando você se entrega à opinião dos outros, você perde o ser, perde a individuação, perde a capacidade de ser você mesmo, perde a capacidade de dizer, olha, eu não sei por que isso está acontecendo, mas que Deus se entenda com Deus a meu favor. Porque você não precisa disso. Você só precisa do assentimento e do consentimento da maioria a teu respeito. E aí você anda do jeito que eles querem que você ande, você atrofia a sua alma, você hipertrofia o ser, ou você desenvolve aleijões, você cria adaptabilidades as mais diversas e variadas para poder caber no meio, e enquanto isso a alma morre, seu espírito se desvanece, e os amigos de Jó conduzem a tua vida pelo caminho da teologia moral de causa e efeito, que é o da previsibilidade absoluta, que se aplica a esse lenço, mas não se aplica à vida humana. Porque o teu vizinho bom está passando o maior perrengue de um lado e o teu vizinho safado está vivendo muito bem do outro. E nem sempre na história a gente vê o resultado da justiça aplicado sobre os homens. A gente tem que esperar entre os homens frequentemente pelo dia que está para além do horizonte, no além, quando todos os segredos vão ser abertos e cada um vai receber conforme as suas obras. Na história humana, frequentemente a gente tem que esperar contra a esperança. A gente tem que andar contra tudo e contra todos. A gente tem que crer em Deus até contra Deus para poder ser de Deus, para poder, não compreendendo Deus, crer que aquele que eu não compreendo, compreende a minha incompreensão acerca dos caminhos dele e compreende que o meu grito de fé é o grito de fé de quem crê a ponto de jamais negar. E porque não pode negar, e porque não pode descrer, diz Deus, que tu te entendas contigo mesmo a meu respeito. Enquanto isso, eu gemo. Mas enquanto gemo, eu sou teu no meu gemido, porque eu sei que tu és meu e que eu sou teu, porque eu sinto saudade de ti. Não é possível que tu não sintas saudade de mim. E aí vem Deus e muda a sorte desse homem. No dia em que esse homem ouve essa voz, discerne esse mistério, não tanto para explicar para outros, mas como apaziguamento do seu ser. E nessa hora final, as coisas todas mudam. E mudam quando os processos de reconciliação humana começam. E os processos de reconciliação humana começam apenas quando a gente desiste da teologia moral de causa e efeito. Teologia moral de causa e efeito tem um exemplar nos nossos dias maravilhoso, que é o islamismo, por exemplo. Mas a igreja evangélica é uma comunidade moral da teologia de causa e efeito. É isso que a gente ouve, é isso que a gente prega. Por que você vê uma cruz de madeira enorme, com um buraco no meio, uma luz de neon aqui na frente, e os caras todos fazendo a volta para passar por dentro da cruz de Cristo, na televisão, assim, passar por dentro da cruz de Cristo. Aí dá uma passadinha numa piscina tonificada com água do Jordão e bebe um copo de água fluidificada da água que saiu do lado do coração de Cristo na crucificação. Quando alguém chega e diz assim, olha, você tem que botar o seu dinheiro aqui para Deus te abençoar. Aqui é no bolso dele, né? Aqui. Para que o Senhor te abençoe, o nome disso é teologia de causa e efeito. Está no lado da graça. Está desfeito o escândalo da cruz. Graça é favor imerecido. A condicional foi toda paga por Jesus quando disse está pago. E não nos deixou nem mesmo o direito de trocar umas moedinhas com o garçom celestial. Não tem gorjeta, está pago.
Eu creio e ando pela fé. E essa fé não me coloca no caminho da libertinagem, ela me coloca no caminho da liberdade, onde eu experimento a graça como transformação para o meu cotidiano e como consciência na interpretação da vida, a minha, a dos outros e a de todos nós, na presença de Deus.